Olá, confrades, tudo bem? Eu sou Bob Júnior e hoje a gente vai para mais um Dicas de Vinho do Bob. Você sabe quanto tempo dura uma garrafa de vinho aberta? Vamos lá! Nobres confrades e confreiras, tudo bem com vocês? Hoje no Dicas de Vinho do Bob a gente vai falar uma coisa muito prática aqui, muito importante para o seu dia a dia do bebedor normal de vinho, aquele que toma seu vinho e de vez em quando aí sobra um pouquinho na garrafa, né? Quanto tempo dura uma garrafa de vinho aberta, Bob? Vou falar aqui, não custa repetir, para aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil. Se inscreve no canal, se você não está inscrito aí, inscreve no canal, tá? Se você ainda não deixou o teu like no vídeo, deixa o teu like aí no vídeo pra gente juntos aprendermos sobre vinhos, tá bom, gente? Vamos lá, mas Bob Júnior, quanto tempo dura uma garrafa de vinho aberta? Né? Tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta. Quanto tempo dura um vinho depois de aberto? E vinho estraga? Será? Será que ele estraga? Olha só a resposta. A maioria dos vinhos dura cerca de 3 a 5 dias para começar a estragar, tá? Não é que ele estragou depois que abriu, não presta mais, não é isso, tá? Lógico que depende do tipo de vinho, tá? E é sobre isso que a gente vai falar com mais detalhes aí ao longo desse vídeo, tá, gente? Mas não se preocupe, olha só. Vinho estragado, entre aspas, ele é essencialmente apenas vinagre, tá, gente? Então ele não vai te prejudicar, ele não vai fazer mal aí para a tua saúde, tá? Vamos ver quanto tempo os diferentes estilos de vinho duram após abertos, tá? Olha só. Quanto tempo dura uma garrafa de vinho aberta, Bob Júnior? Espumante, gente, espumante. De 1 a 3 dias, aberto na geladeira com a rolha para espumante, tá? Aquela tampinha para espumante, olha só, essa tampinha aqui, ó, que ela prende aqui as abas, prende aqui na borda do gargalo da garrafa e ela tem uma mola, ó. Ela tem uma mola e aí ela mantém um pouco aí da pressão, tá? Os espumantes, gente, eles perdem rapidamente a carbonatação, o gás, a perlagem, aquelas bolinhas que deixam ele cremoso em boca, tá? Os elaborados pelo método tradicional, cava ou champanhe, por exemplo, no Brasil também tem muito espumante elaborado pelo método tradicional. Ele vai durar um pouco mais, tá? Porque do que aqueles elaborados pelo método Charmat, em grandes tanques. Tá? Isso porque os vinhos elaborados pelo método tradicional, eles têm aí mais pressão, tá? Chegam até 5 atm de pressão interna dentro da garrafa, tá? Quando eles são engarrafados. Essa é a razão pela qual os espumantes pelo método tradicional duram um pouquinho mais do que os espumantes elaborados pelo método Charmat, tá? Vinho branco leve, vinho branco doce, vinhos rosés, de 5 a 7 dias na geladeira, com a tampinha a vácuo, tá, gente? Vou mostrar aqui para vocês, tá? A tampinha a vácuo. Essa aqui é da Vacuvan, não é merchan, tá, gente? É um produto que eu gosto. Então a gente coloca isso aqui na garrafa e a gente vai aqui, ó, pombear. Ó o barulhinho. Vai tirar o oxigênio. Aqui vou mostrar aqui para vocês. Essa tampinha é uma tampinha de borracha da Vacuvan. Eu gosto bastante, tá? Olha só, a maioria dos vinhos brancos e rosés leves, tá, gente? Ela pode ser consumida por até uma semana, tá? Quando armazenada em geladeira. Você vai notar que o sabor ele vai mudar sutilmente. Após o primeiro dia, o vinho começa a oxidar aí e geralmente o que acontece é que ele perde o caráter de fruta primária, aquela vibração, fruta nova, fruta vibrante. Ele vai perdendo aquilo ali ao longo da semana, tá, gente? Mas em média de 5 a 7 dias. Vinho branco encorpado, tá? Vinho branco encorpado de 3 a 5 dias em geladeira com a tampinha a vácuo, tá, gente? Tem outras marcas, tá? Não precisa ser somente da Vacuvan, tem outras marcas. Vinho brancos encorpados como Chardonnay, Viognier, que passam por carvalho, passam por madeira, tá? Eles tendem a oxidar mais rapidamente porque eles já receberam mais oxigênio durante a sua produção antes dele ser engarrafado, tá? Passaram em barril de carvalho, o carvalho ele tem poros, por onde o oxigênio atravessa ali, então ele já tem contato com o oxigênio, tá? Então a gente tem que ter a certeza aí de mantê-los em geladeira, tá? Se você não tiver uma adega climatizada, deixa em geladeira. Vinho tinto, gente, olha só, de 3 a 5 dias em um local fresco e escuro, também com a rolinha a vácuo, tá, gente? Quanto mais tanino e mais acidez tiver o vinho tinto, mais tende a durar depois de aberto.
eu vou falar assim, ó, vinhos com pouco taninos, como, por exemplo, mais clarinhos e com pouco tanino, Pinot Noir, por exemplo, né? Ele não vai durar tanto quanto um vinho de Syrah, por exemplo, mais rico em tanino, mais encorpado, tá? Qual a dica de ouro? Olha só, tem dica de ouro aqui no meio do vídeo, tá? Alguns vinhos tintos até melhoram após o primeiro dia. No dia seguinte eles podem estar melhor do que no momento que você abriu ali. Por quê? Porque essa oxigenação ela trouxe aí mais maciez para os taninos do vinho. É como se ele tivesse envelhecido rapidamente ali em poucas horas, em metade de um dia ou 24 horas. Então é como se ele ficasse mais equilibrado e num ponto ótimo de beber. Se você não tiver uma adega climatizada, usa a geladeira, tá, gente? Aqui no Brasil, deixar num ambiente natural facilmente vai passar de 20 graus, teu vinho vai estragar, tá? Vinho na embalagem bag-in-box. Quem conhece a embalagem bag-in-box? Aquela caixinha de papel que tem uma torneirinha plástica e dentro ele fica dentro de um saco plástico hermético. 23 dias, tá, gente? Depois que você abriu, 23 dias e conserva a tua bag-in-box em geladeira, tá? Olha só, vinho fortificado. Aí também tem talvez vocês não soubessem do que eu vou dizer aqui. Até 28 dias, tá? Em local fresco, escuro, guardado com a rolha, mas de preferência na geladeira, tá? Vinhos fortificados como, por exemplo, Porto, Jerez, tá? Eles têm uma vida útil muito longa, tá, gente? Por causa da adição de conhaque, né? Eles recebem um aguardente vínica, um aguardente elaborado aí, um destilado neutro elaborado com uvas, tá? Para a sua fortificação. Eu confesso que comigo dura até mais, tá, gente? Até mais de 28 dias, tá? Embora eles podem parecer aí que não estragam fora na prateleira, tal, o ideal é guardar em geladeira, tá? E longe da exposição da luz. Olha só, talvez você não soubesse, mas tem dois estilos de vinho fortificado, o Marsala e o Madeira, que eles duram a vida inteira mesmo depois de abertos, tá? Porque eles já estão oxidados, eles já estão cozidos ali, eles já estão em seu estágio final de evolução, mesmo antes de serem engarrafados, tá, gente? Mas olha só, vou trazer aqui a dica de ouro número 2, esse vídeo tá muito legal, hein? Só para você saber, quanto mais doce o vinho de sobremesa, mais tempo ele durará aberto, tá, gente? Essas regras aí também se aplicam para o uso da geladeira. A gente não deve armazenar um vinho aberto, um vinho fortificado aberto, fora da geladeira, tá? Tem os acessórios, que eu vou falar, já falei aqui da tampinha de espumante, no começo do vídeo, tá? Aqui a bombinha Vacuvan, tá? Pra gente usar com branco, tinto, rosé, ok? Aqui, ó. E tem a tampinha, gente, Pultex Antiox, tá? Que ela neutraliza, ela não deixa vácuo, na verdade ela não tira o ar, mas ela neutraliza os agentes que causam a oxidação. Muito legal, ela tem um filtro de carbono ativado. Então, esses 3 acessórios aqui são muito legais para a gente conservar nosso vinho depois de aberto, tá? Mas agora, gente, olha só, uma dúvida, uma pergunta. Mas, Bob, por que o vinho estraga? Por que ele estraga? Os vinhos armazenados após sua abertura, eles podem estragar de 2 formas, tá, gente? Vou falar aqui para vocês. A primeira é quando as bactérias do ácido acético, elas consomem o álcool do vinho, tá? E vão metabolizar esse álcool, transformando ele em ácido acético e acetaldeído. Eles fazem essa transformação do álcool, tá, gente? Isso faz com que o vinho ganhe um cheiro forte aí de vinagre, tá? A segunda é que o próprio álcool também pode oxidar, vai causar um sabor de fruta machucada, fruta velha, vencida, como diz, né? Vencida do seu prazo de validade. E nozes, tá? Nozes. Então isso rouba do vinho os sabores jovens, frutados, refrescantes, tá? Ambas são reações químicas e, portanto, quanto mais baixa for a temperatura do vinho, lentamente isso ocorrerá. A temperatura mais baixa ela vai impedir que essas transformações químicas iniciem. Muito importante isso aí. Mas olha só, pessoal, tem uma lenda aí que a gente vê nas redes sociais, eu nunca faça isso, tá? Nunca congele seu vinho, tá? Nunca congele seu vinho. Isso vai alterar toda a estrutura do vinho, ele nunca mais será o mesmo. Então isso aí é lenda, isso é mito. Nunca faça isso, tá, gente? Então é isso aí, confrade e confreira. Na videoaula de hoje, a gente aprendeu tudo sobre como guardar o nosso vinho depois de aberto. A gente sabe que vinho, depois que abriu, ele estraga, a gente já sabe, mas é isso.
para a gente poder estar sempre tomando o nosso vinho, provando, degustando o nosso vinho, tendo as melhores experiências, tá bom? Se você gostou desse vídeo, confrade, confreira, se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Se não deixou o like no vídeo, deixa o like no vídeo, tá bom? Vou deixar também aqui um salve, um grande abraço aos confrades e confreiras também lá do Instagram. Valeu? Saúde, meus amigos, e até a próxima. Valeu!